Deus, firme sempre na promessa do nosso Senhor. Olá, meus queridos irmãos, amigos, que a graça de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo, você está no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Que prazer estarmos juntos. Sabe por que eu estou tão feliz assim? Primeiro porque eu estou aqui com você, na presença de Deus, adorando o nome do Senhor. E segundo, porque eu ainda estou de férias, ainda estou aproveitando as férias. E você pode estar se perguntando, como é que isso pode? Aqui conosco e também de férias. Bom, é a tecnologia, coisas que a tecnologia faz, como eu disse semana passada. Acontece que os nossos cultos eles são gravados anteriormente, embora eles sejam transmitidos ao vivo, sempre às quartas-feiras, às 8 da noite. Então, toda quarta-feira, onde você estiver, 8 da noite, você pode acessar o nosso canal e você será abençoado pela transmissão do nosso culto. E se você estiver em Brasília, sempre na quarta-feira, você pode participar aqui conosco da sala de oração que temos para todas as pessoas. Pastores, seminaristas, diáconos conduzem esse momento com a igreja para que nós estejamos juntos em oração. Então, eu deixo o desafio para você. Nós já entramos no segundo mês deste ano, já estamos em fevereiro. Olha, o tempo passa muito rápido. Se você puder, separe uma quarta-feira, 8 da noite, esteja aqui conosco, juntos em oração, juntos buscando a presença do nosso Deus. Como é que está indo o seu ano? Está tudo bem? Começou bem? Você viajou? Você saiu de férias? Ainda não? Mas qualquer que seja o cenário da sua vida, você possa se lembrar de que Jesus Cristo ressuscitou. A morte não foi capaz de vencê-lo. A morte não foi capaz de detê-lo. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, finalizando o livro de Marcos, finalizando a nossa caminhada na escuta da palavra de Deus, deste evangelho tão precioso. Então agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a preparar o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Que mais pessoas sejam alcançadas por este conteúdo, pelo conteúdo da Tua palavra. Que outras pessoas, além de nós, tenham acesso a este link, para que possam ouvir e ser transformadas pela Tua palavra. Para que possam crer em Jesus. Jesus que venceu a morte, venceu o pecado e nos deu a vida abundante através do seu feito na cruz. Pai, que a Tua palavra sempre nos encoraje a viver uma vida plena na Tua presença. Apesar das lutas, das provas, nós podemos confiar que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Fala conosco, é o que nós humildemente pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, deixe de fazer qualquer outra coisa que eventualmente você esteja fazendo. Fique sentado no sofá, na cama, onde você está, na cadeira, e atentamente agora, eu convido você a escutar a palavra de Deus. Com vocês, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse.
E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Chegamos, meus queridos, chegamos ao último capítulo do Evangelho de Marcos. Após o silêncio do sepulcro, após o peso da cruz, como vimos semana passada, no capítulo 15, surge aqui, meus queridos irmãos, a notícia mais poderosa da história: Jesus ressuscitou, aleluia! Deus seja louvado. Nós estamos diante do ponto de virada da história, o túmulo vazio, conforme se nos é apresentado nesse texto, é o ponto-chave da virada da história humana. As mulheres vão ao sepulcro, mas encontram a pedra removida, retirada, e o anúncio celestial: Ele ressuscitou, Ele não está aqui. Elas ouvem, melhor dizendo, dos anjos: não tenham medo, não tenham medo, Ele ressuscitou. Deus seja louvado, meus irmãos. Você pode adorar a Deus por isso? Aleluia! A mensagem da ressurreição transforma o medo em coragem, a tristeza em proclamação. O Cristo vivo envia seus discípulos ao mundo com uma missão muito clara. Versículo 15: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esta é a missão que Ele nos confiou, e nós podemos realizá-la com esta convicção, a convicção de que Ele já venceu todas as coisas, de que Ele é vitorioso sobre quaisquer circunstâncias. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, e nós podemos confiar que Ele nos capacitará para realizar a obra que Ele mesmo nos confiou. Como nós vimos ao longo de todo este livro, no correr das semanas, o discipulado que começou com o chamado sigam-me, termina agora com o envio: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O Senhor ressuscitado continua agindo por meio dos seus discípulos, confirmando através da palavra, com sinais e poder. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, termina lembrando que a história não acabou. A morte não é o fim. Se nós estamos em Cristo, a morte não é o fim. Ela continua. A história continua em nossas vidas, através de nós,
na igreja viva, na igreja que vai, na igreja que é movida pelo Espírito Santo, na igreja que é sempre guiada pelo Santo Espírito de Deus. Ah, meus queridos irmãos, não há dúvida alguma de que Jesus é o Rodós, o caminho, a verdade e a vida. É por isso que nós podemos viver uma vida com pleno sentido, nós podemos viver uma vida sabendo que tem sobre nós o Santo Espírito de Deus, em nós o Espírito Santo de Deus, que conduz a nossa história e que nos conduz na história humana para que vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Que você não seja paralisado por qualquer medo, por qualquer situação difícil, por qualquer mágoa, por qualquer tristeza. Não há nada que não possa ser restaurado. Não há nada que não possa ser refeito. Não há nada que não possa ser transformado. A mensagem do capítulo 16 do Evangelho de Marcos é uma mensagem poderosa que deixa claro para nós que Jesus transforma toda e qualquer situação. Ele traz da morte para a vida, Ele traz da tristeza para a alegria, Ele traz do medo para a coragem, porque Ele venceu tudo e todos, porque Ele é o Senhor e Salvador. Eu quero encher no seu coração nesta noite, nesta hora, eu quero encher o seu coração com esta palavra, para encher o seu coração com a esperança que é advinda do verdadeiro Evangelho. Que você possa depositar toda a sua esperança em Cristo. Talvez este ano não tenha começado da forma como você gostaria. Talvez os planos que você fez no final do ano passado para este já começaram a descarrilhar, já começaram a degringolar. Talvez já no primeiro mês deste ano você percebeu que não será como você gostaria que fosse, ou como você imaginaria que fosse. Eu quero encorajar o seu coração a depositar a sua esperança em Cristo, no Cristo vivo, ressurreto, vencedor, e a confiar que mesmo que não seja do jeito que você imaginou, do jeito que você pensou, ou até do jeito que você gostaria, você pode viver um dos melhores anos da sua vida na presença do nosso Deus. Coloque-se nas mãos dEle, coloque-se na presença dEle, viva o verdadeiro Evangelho, tomando para si o chamado para proclamar este mesmo Evangelho na vida de outras pessoas. Assim como os primeiros discípulos, meus queridos irmãos, nós também somos chamados a anunciar que Jesus está vivo. Que esta convicção nos impulsione a viver com esperança, a multiplicar discípulos de Jesus, a discipular outras pessoas e a servir a Deus com alegria em nosso coração, porque o Cristo ressurreto caminha conosco. Afinal, desde o chamado a crermos na vinda de Jesus, a palavra de Deus deixa claro que Ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Não há razão para temer, não há razão para parar. Vamos continuar. Avante, igreja. Igreja viva, igreja que vai. Que Deus use você, a mim, a nós. Que 2026 seja um ano absolutamente extraordinário, onde nós veremos vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Que o Senhor use a sua vida, coloque-se diante dEle, ore ao Senhor, ore com fé, ore com esperança e peça ao Senhor: Deus, usa a minha vida, como o Senhor usou aquelas mulheres, aqueles homens, aqueles discípulos, como o Senhor os comissionou. Eu sei que o Senhor tem comissionado a mim também. Usa-me para pregar o Evangelho a toda a criatura. Que Deus nos use e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, meus queridos irmãos, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Se você desejar, coloque aqui no chat o seu motivo de oração ou o seu nome, para que nós possamos orar por você. Deus bendito, Deus querido, toda a nossa gratidão ao Senhor.
Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, somos-te imensamente gratos. Ó Pai, obrigado por tamanho favor. Obrigado porque tua graça se manifestou salvador a todos os homens. Obrigado porque nós lemos na tua palavra, nós ouvimos a tua palavra e nós somos tremendamente encorajados por aquilo que nós cremos, a ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou dentre os mortos. O nosso Senhor não está morto, está vivo para a glória de Deus. Ó Pai, obrigado, porque Jesus Cristo venceu a morte, o pecado, reconciliando a nossa vida contigo. E nós não queremos viver para nós mesmos, queremos viver para a tua glória, para o teu louvor. Queremos, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo, queremos compartilhar a palavra com outros. Usa-nos neste propósito, ó Pai. Usa-nos como testemunhas vivas, que o Teu Espírito nos capacite, que o Teu amor nos constranja e que nós nos coloquemos diante de Ti para cumprir a missão, para cumprir o chamado e para proclamar o Evangelho da salvação. Ó Deus, eu peço ao Senhor, visita os nossos familiares, amigos, colegas que não Te conhecem, que não são crentes. E usa, Senhor, as nossas vidas para alcançá-los, em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão enfermos, os enlutados, os desencorajados, os desempregados. Traz ânimo, traz resposta, traz cura, traz porta de emprego, traz conforto dos céus. Visita-nos, ó Deus, em nossas necessidades. Mas acima de tudo nós Te pedimos, encorajados por essa palavra, usa-nos para que nós não sejamos dominados pelo medo, para que nós tenhamos coragem, ousadia, intrepidez na palavra, para compartilhar aquilo que temos experimentado em Cristo Jesus. Abençoa a nossa liderança, os nossos pastores, diáconos, líderes. Visita esta igreja, cada família desta igreja, que nós, unidos em unidade, cresçamos em qualidade e em quantidade na presença do Senhor. Assim nós suplicamos, orando, também por aqueles que estão saindo, retornando de férias, em viagem, que o Senhor possa trazê-los em paz na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o restante da sua semana. Você é nosso convidado a estar aqui conosco no domingo, em nossas celebrações, em nossa escola bíblica. Com certeza você será muito bem-vindo em nosso meio. Não se esqueça, você pode adquirir também em nossas celebrações, ao final delas, ou durante a semana, os mananciais. Lembra que eu falei? Estamos falando todo domingo a esse respeito. Devocional diário, onde você poderá ser inspirado por uma porção da palavra de Deus. E é também uma excelente sugestão de presentes para outras pessoas, amigos, familiares, enfim, colegas de trabalho. Se você quiser presentear alguém, presenteie com uma porção da palavra de Deus. Adquira conosco os mananciais que foram personalizados para a nossa igreja e abençoe pessoas que estão ao seu redor. Por falar em abençoar pessoas, eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, Glaucilene e eu, nossos filhos. No final dessa semana, nós estamos retornando das férias. Domingo, se Deus quiser, quero te encontrar no templo, quero te dar um abraço e quero agradecer a Deus pelas suas orações nesse período, pelas nossas vidas. Estaremos juntos para buscar a presença do Senhor. E preste atenção, estaremos há uma semana, aliás, já estamos há uma semana, domingo estaremos há menos de uma semana do nosso retiro espiritual. As inscrições estão a todo vapor, quase já sem vagas, quase acabando as vagas. Mas olha, se você conversar com a coordenação, tenho certeza que você terá a chance de estar conosco. Se não em todo o período, pelo menos no nosso sistema de diárias. Vai passar pelo menos um dia conosco, pelo menos um momento conosco em adoração. E no domingo, preste atenção, nós vamos dar informações de como o domingo seguinte, que é o domingo do Carnaval, funcionará as nossas celebrações aqui no templo. No próximo domingo, dia 8, nós vamos dar informações de como será o domingo, dia 15, o domingo no período do Carnaval. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.